porque a gente vai falar agora que começou hoje em Brasília a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos, o P20, que é um encontro que antecede o G20, o principal fórum de cooperação econômica do mundo, que vai acontecer lá no dia 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Estou indo agora para Brasília, porque a Danila está chegando, já nos escuta, e ela acompanhou toda a movimentação desse primeiro dia do P20. Aliás, movimentação que deve ter sido intensa também com relação aí à repercussão da eleição do Trump nos Estados Unidos, né, Danila? Muito boa noite, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Exatamente, assuntos que repercutiram por aqui hoje. Essa reunião do P20, como você disse, começou hoje, vai até a próxima sexta-feira. Reúne aí os presidentes dos parlamentos de vários países. Só para o pessoal de casa entender, são os liras e os pachecos de várias partes do mundo que vieram discutir assuntos aí ligados ao desenvolvimento sustentável, questões climáticas, combate à fome, à pobreza. Então, são diversos assuntos que estão sendo discutidos. A gente acompanhou hoje essa abertura e o que foi dito aqui nesse primeiro dia, você confere agora na reportagem. Com um forte esquema de segurança, os presidentes dos parlamentos do G20 e as comitivas chegaram no Congresso Nacional no começo da tarde. Uma grande estrutura foi montada para receber os visitantes. Além das lideranças do G20, que representam as maiores economias do mundo, outros países também foram convidados para participar do evento, somando 35 delegações. A comitiva brasileira é composta por 59 deputados e senadores, nenhum deles de Santa Catarina. O critério de seleção foi de acordo com lideranças partidárias e membros de mesas na Câmara e no Senado. Nesse primeiro dia, o foco foi todo para as mulheres. Além do papel feminino no poder, principalmente político, também foi colocado em destaque a necessidade de combater a desigualdade de gênero, uma situação que Santa Catarina tem enfrentado. O estado ocupa o 3º lugar no Brasil com a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em Santa Catarina as mulheres ganham cerca de 28% a menos do que os homens, ficando atrás apenas do Paraná e do Espírito Santo. Durante a sessão do P20, o presidente da Câmara dos Deputados citou propostas que foram aprovadas na casa para ajudar no combate à desigualdade. Aprovamos na Câmara dos Deputados, no ano passado, um projeto de lei, senadora Leila, que encontra-se no Senado, para coibir fraudes no uso de recursos destinados a essas candidaturas femininas. Em 2021, aprovamos lei que modifica o Código Penal para tipificar como crime a violência política contra a mulher. No segundo dia de debates, os participantes do P20 vão discutir o papel dos parlamentos no enfrentamento da crise ambiental. Um assunto que o Congresso brasileiro tem enfrentado dificuldades, principalmente em priorizar as pautas do tema. Calamidades como a que o Rio Grande do Sul enfrentou recentemente e como Santa Catarina vive com frequência, revela a necessidade de ter mais ações preventivas aos impactos das mudanças climáticas. De 2020 até o ano passado, foram registrados em Santa Catarina mais de 24 bilhões de reais em prejuízos entre materiais, estruturas públicas e particulares. De acordo com a Defesa Civil do Estado, só no ano passado, quase 2 milhões de moradores foram afetados de alguma forma com chuvas, alagamentos ou outros tipos de problemas climáticos, que em sua maioria poderiam ser evitados com investimentos em prevenção. Bom, gente, como a Márcia citou, hoje repercutiu bastante aqui a vitória do Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. E isso traz reflexos também para Santa Catarina e eu vou explicar para vocês como. Os Estados Unidos é simplesmente o maior comprador de produtos de Santa Catarina hoje. E com essa vitória de Donald Trump, o mercado, ele vive aí uma mistura, né? Para alguns setores pode ser positivo, mas para outros nem tanto. Vou explicar o motivo. Essa
política de protecionismo de Trump, que já foi anunciada por ele, inclusive, pode trazer o aumento das tarifas sobre produtos chineses. E isso vai fazer com que vai abrir oportunidades para outros mercados para exportarem mais produtos para os Estados Unidos. Isso pode ser positivo para os catarinenses, para os empresários exportadores catarinenses. Mas pode acontecer também, diante dessa política de protecionismo do Trump, a valorização do mercado interno. E com isso as exportações podem diminuir, inclusive reduzindo o que já é exportado hoje de Santa Catarina para os Estados Unidos. Já para o setor do agro, Santa Catarina exporta carnes de frango também, né, aves, suínos, peixes. A gente até citou aqui há alguns dias a flexibilização para a exportação de peixes, deixando de exigir uma documentação que era necessário, que facilitou e aumentou, inclusive, as exportações. Mas a política do Trump, ela pode intensificar a proteção americana, ela pode intensificar o aumento de tarifas sobre os produtos agrícolas. Isso vai fazer com que a nossa produção fique mais caro e aí a gente vai perder a competitividade, o que é bastante ruim para o mercado. Nós falamos sobre esse assunto hoje com a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, e a entidade tem a visão que eu citei de que Trump pode enfraquecer o mercado chinês e abrir oportunidades para outros mercados como o de Santa Catarina. E conversei também hoje com um consultor financeiro do Estado, que ele avaliou que já o resultado da eleição trouxe um impacto negativo para as exportações. Vamos ver as duas falas. A eleição de Trump também abre perspectivas positivas para as exportações catarinenses. Hoje os Estados Unidos já são o principal destino dos produtos catarinenses e podem ampliar ainda mais os negócios, como já ocorreu no primeiro mandato, na primeira gestão de Trump. No Brasil, o primeiro impacto que nós já acompanhamos aí é o aumento do dólar saindo da casa dos 5,78 para R$ 6. Os países emergentes serão tributados nas suas importações em 20%, e isso inclui o Brasil. E aí a gente tem um primeiro impacto nacional sobre as exportações, que a gente está falando de commodities como trigo, soja, carne, aço, minério de ferro. Só para a gente entender um pouco mais a importância dos Estados Unidos para a economia de Santa Catarina, em 2024, o país assumiu a liderança isolada como destino de exportação dos catarinenses. Dados da Fiesc mostram que de janeiro a setembro, os 20 principais produtos de Santa Catarina exportados para os Estados Unidos somaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, viu? De dólares aí registrados. Então é um país bastante importante e, claro, a eleição lá pode impactar, sim. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações por aqui. Márcia, eu volto com você.